Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar novamente com Ritmo Certo Podcast, um podcast que é patrocinado, tá, pelo Iara Enxovais, Grupo Iara Enxovais. Hoje o episódio, no episódio de hoje a gente vai falar sobre treinamento intervalado, tá, que é um tema importante dentro da corrida, dentro dos métodos de treino. E para isso a gente está aqui com o Heitor. Tá? O Heitor é treinador de corrida, profissional também dentro hoje da Universidade Federal de Uberlândia. E eu vou pedir para ele se apresentar para a gente, falar um pouquinho da experiência dele com corrida, com treinamento de endurance e também da parte de formação. Boa tarde, Heitor. Boa tarde. Primeiramente, uma satisfação estar aqui e poder contar um pouquinho da história, poder contar um pouquinho de história e falar sobre um tema que, acima de qualquer coisa, é algo que eu gosto bastante, como praticante e na parte profissional também. Eu sou graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, graduei em 2008 e dali para frente eu já entrei no mercado de trabalho por necessidade e também por conexão com a prática efetivamente do esporte. E na busca desse conhecimento, né, na busca do entendimento voltado ali para a minha prática pessoal, eu acabei desenvolvendo os estudos e a minha capacitação voltada aí para o endurance, voltado para a parte e também conectado com a corrida. Então, triatlon, corrida são áreas de interesse. Então, eu fiz a especialização logo depois, fiz o mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia e depois, já conectando com o mercado de trabalho, eu abri uma assessoria esportiva junto com os meus sócios, a 4X Assessoria, e atualmente eu estou na Universidade Federal de Uberlândia como técnico desportivo. Estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Uberaba. Federal de Uberaba não, na Triângulo Mineiro. E estou trabalhando agora na universidade, desenvolvendo o doutorado e na assessoria. E na assessoria a gente tem aí o trabalho de alguns anos já com a corrida, tanto na parte presencial quanto na parte online também. Beleza, Heitor. Heitor, e aí, a ideia aqui hoje no episódio, né, a gente tratar sobre um dos métodos de treino, que é o método de treino intervalado. E eu queria que você fizesse uma breve abertura e explicasse para a nossa audiência, né, o que é o treino intervalado, né? Qual que é a ideia por trás desse método de treino e qual que seria a importância dele, né? Brevemente, qual que é a importância dele para o atleta que deseja melhorar a corrida ou outro tipo de esporte que tem a ver com endurance? É uma ótima pergunta. O treino intervalado, ele tem uma conexão grande com a minha história ali também com a prática da atividade física. Então, falando sobre treinamento, antes mesmo de falar sobre o treino intervalado, eu acho que essa conexão de teoria e prática ela é uma junção muito poderosa na nossa área. E, apesar de gostar muito da prática, eu gosto ainda mais de ter o tempo destinado para isso de maneira eficiente. Então, o treino intervalado ele é uma estratégia altamente eficiente de você otimizar o tempo gasto com a atividade física, potencializando os resultados ali da atividade. Então, o intervalado é um método de combinação entre esforços e intervalos em acordo com diferentes zonas de intensidade e dependendo da combinação dos estímulos, que vai da quantidade de séries, do quanto de intervalo em relação ao tempo gasto e a quantidade de vezes que você se expõe a esse estímulo, ele traz diferentes benefícios. Mas, de maneira geral, o treino intervalado, então, como o próprio nome diz, ele é um método de intervalos, né? Então é um método bem clássico, já descrito na ciência. E esses intervalos, a forma com que você distribui eles, vai caracterizar o tipo de adaptação que vai gerar e os benefícios que virão
com elas. E aí tem de intervalados mais curtos e de altas intensidades até os mais longos com intervalos um pouco mais curtos. Então, cada um deles para atingir um determinado objetivo, digamos assim. Ótimo. Então, eu acho que ficou claro para nossa audiência, né? Para mim ficou claro que assim, o treino intervalado ele não é somente um tipo de treino intervalado. Então, você tem uma estrutura ali que é seguida, que é o esforço, que é a pausa, né? O intervalo. Você também tem o número de esforços, você tem o tamanho dessa pausa, o tamanho do esforço. E aí eu queria que você tentasse explicar brevemente pra gente sobre essa estrutura do treino intervalado, né? E como que a gente poderia caracterizar em, às vezes, 2, 3 grandes grupos dentro do treino intervalado, né? Como você falou, que eles são estruturados de uma forma para atingir objetivos diferentes. Então, existe essa classificação, às vezes 3 ou mais classificações desses treinos? Sim. O intervalado, a caracterização dele fica vinculada à intensidade do esforço que é empregado ali na atividade. Então, você tem estímulos de altíssima intensidade, estímulos que excedem o parâmetro que é conhecido como VO2 máximo. Você tem os estímulos de alta intensidade, mas vinculados ao parâmetro VO2 máximo, e os que ficam abaixo disso. Então, se a gente pudesse classificar em 3, poderíamos colocar 4. Mas, em termos de nomenclatura, o mais conhecido deles, que é o HIIT, né, que vem do inglês ali de treino intervalado de alta intensidade, é o mais conhecido, mas dentro do HIIT a gente tem várias faixas de intensidade, cada uma para abordar um diferente tipo de estímulo. E aí nós temos os treinos intervalados de moderada intensidade e ainda tem uma terceira classe, que são os treinos intervalados de baixa intensidade. Dentro de cada uma dessas 3 grandes classes, a gente ainda pode subdividir em várias outras. E aí, a forma de utilização, que é até o que nós estávamos conversando aqui um pouco antes, que é bem banalizado, mas dentro de cada uma dessas faixas existe a quantidade correta, a quantidade que gera o benefício e não um estresse excessivo, a forma com que você vai empregar o momento da preparação, porque não é a todo tempo que esse tipo de treino traz o benefício que você quer. Então, a organização disso, a sistematização disso e a dosagem, principalmente, ao longo da preparação, seja ali por um corte de semana, de mês ou até ao longo do ano, traz o resultado e faz muita diferença. Então, essa é a arte que o treinador acaba necessitando desenvolver aí na jornada dele. Beleza. Então, a gente já viu aí que no intervalado, uma das primeiras diferenças que o Heitor trouxe pra gente é em relação à intensidade. Né? Então, a divisão de treinos mais intensos, relacionados ali ao VO2, mais moderados e leves. Heitor, em relação à intensidade, tem essa diferença entre eles, e até mesmo dentro de uma mesma de uma categoria, né? Existe uma diferença de nome para treinos com menor esforço ou menor duração de esforço e maior duração de esforço? Tem uma diferença entre esses tipos também de treinos intervalados ou não? Essa pergunta é até interessante, ela é interessante sobre o ponto de vista de uma dificuldade grande que nós temos na área da prescrição e no entendimento do para que aquilo serve, que são as nomenclaturas, né? E a formalização delas, que é a forma com que nós podemos entender tudo aquilo. Então, dentro do HIIT, a caracterização de HIIT é treino intervalado de alta intensidade. Então, para caracterizar um HIIT, você precisa atingir determinados parâmetros. Frequência cardíaca, ou se está utilizando potência, uma determinada zona de potência. Na escala de percepção de esforço, ele precisa atingir um nível relevante para caracterizar esse HIIT. Mas dentro lá do HIIT, e considerando que ele atende a esses critérios, você pode sim colocar outras nomenclaturas. E aí vai muito do método que você utiliza para classificar. Mas o básico é você ter os HIITs de curta, média e longa duração. E essas durações, elas vão acontecer de acordo com a parte da intensidade que você utiliza.
só para dar um exemplo, né? Uhum. Nós temos ali um parâmetro de prescrição que é o chamado FTP, ou vamos utilizar o termo só VO2 máximo. Então você tem uma parte onde ele começa a ser chamado de VO2 máximo e onde ele atinge o pico. Então, entre o começo e o final dessa zona de VO2, você vai utilizar na parte mais baixa, que é um pouco mais leve, os treinos mais longos, e na parte mais alta, onde você atinge o pico, você poderia colocar os treinos de durações mais curtas. Acima dessa faixa de intensidade, você teria uns treinos mais de curtíssima duração, que entra na parte de potência anaeróbica, são os treinos de sprint, de grandes acelerações e curtíssima duração, 10 segundos, 15 segundos, que são métodos bem utilizados. Beleza. Então aqui a gente já falou sobre a duração do esforço, a intensidade, e aí a minha próxima pergunta é o intervalo. Né? Então, como a gente falou de duas partes da estrutura, o intervalo, Heitor, o quanto o intervalo de descanso, né? E até mesmo a forma de descanso entre esses esforços, ela é importante e ela modifica o benefício que a gente vai ter com o HIIT. Essa é talvez a grande questão vinculada ao treino intervalado, porque caracterizar um treino intervalado não é necessariamente apenas uma aceleração seguida de um descanso aleatório. Na verdade, esse tipo de treino, ele até tem outro nome, ele entra em uma outra categorização. Então, o intervalo, ele muda inclusive o nome do treino. Não necessariamente um treino intervalado se chama HIIT. Então, você tem os HIITs, tem os MITs e tem os LITs, de acordo com a combinação de estímulo e descanso. Mas lá dentro do HIIT, de maneira geral, ele tem um descanso proporcional ao estímulo. Então, dando um exemplo prático, um estímulo de 1 minuto com 1 minuto de intervalo. Ou seja, ele tem uma relação de 1:1. Num estímulo de moderada intensidade, que são os treinos utilizados em zona 4, são séries mais longas, você tem uma relação de 4 de esforço para 1, 2 de descanso. Então, 1:30 aproximadamente. Se você muda essa relação de descanso, você muda o quanto você vai estressar o organismo. Mudando o quanto você vai estressar o organismo, você muda o parâmetro de adaptação. E aí você deixa de estimular, por exemplo, você não caracteriza um HIIT que precisa alcançar pelo menos 90% da frequência cardíaca máxima. Se o intervalo é longo demais, a frequência não sobe e você não tem a adaptação que vai desde o coração até o músculo. Então, efetivamente, o intervalo ele define o quanto de estresse você coloca no organismo. Se você modula de maneira errada o intervalo, você modifica completamente a adaptação proveniente daquele treino. Ótimo. Então, o intervalo também, pessoal, como o Heitor tá falando aqui pra gente, ele é importante, ele precisa ser pensado dentro da estrutura, né? Então, o intervalo maior, o intervalo menor, ele vai afetar o benefício que você vai conseguir tirar daquela sessão, daquele dia que você tá fazendo aquele tipo de treinamento intervalado específico. Além dessa estrutura, né, do treino, da sessão de treino, Heitor, a gente também, eu acredito que seja uma dúvida também de outros corredores, de praticantes e até mesmo de treinadores de forma em geral, da frequência de treinos intervalados durante a semana, né? Então, quantas vezes realizar esse treino intervalado, como fazer de forma a otimizar, né? Que o atleta consiga ganhar performance, mas também sem levar para um lado negativo de exagerar demais nessa quantidade e até mesmo causar algum tipo de lesão ou perda de performance. Então, nessa frequência semanal, quanto pela sua experiência, né, e até na literatura, você tem observado que seria o mais adequado? Essa também, na verdade, são todas ótimas perguntas, né, Matheus? Só questões relevantes aqui. A combinação do estresse com o descanso, ele é o que é efetivamente o que a gente busca com o treinamento. Então, não adianta você colocar um determinado nível de estresse, um determinado nível de esforço e não trazer o descanso adequado para isso. Sem ele, você não vai ter o benefício, né, a adaptação. Pensando em frequência semanal,
O HIIT, ele é um treino de alta intensidade. Os intervalados, em geral, têm intensidades maiores. Mas falando sobre as categorias principais, que são de moderada para alta intensidade, que é o que a maioria das pessoas utilizam, é um treino que agride o seu organismo. Então, ele gera um estresse relevante para toda a sua estrutura, na parte sistêmica de maneira geral. Então, ele vai trazer estresse para o seu sistema imune, para o sistema articular, para o sistema muscular, para o sistema cardiovascular e precisa de um tempo para que você adapte. Ele traz excelentes benefícios? Sim, mas se você utiliza demais, ele provavelmente vai trazer prejuízos e daí começam os problemas com excesso de carga. E aí o excesso de carga provavelmente vai trazer lesão, o excesso de estresse para o sistema com desequilíbrio de parte hormonal, sobrecarregar o sistema de maneira geral. Mas sendo mais objetivo e buscando ali um referencial do que a gente tem, de maneira geral, de 70% a 80% da nossa semana de treinamento ou da nossa dedicação ao treinamento deve ou deveria ser de moderada para baixa intensidade, mais para baixa intensidade do que moderada. De 20% a 30% a dose de estresse. Então, boa parte dos resultados que você alcança com o treinamento vem de 20% a 30% da dedicação da sua semana, que é o que a grande maioria das pessoas confunde. Elas confundem. Elas colocam estresse demais, sessões exageradas de muito estímulo, pouco tempo de recuperação, poucas sessões de baixa intensidade, e aí você mais acumula estresse do que traz benefício. Então aí vem o famoso overtraining, overreaching, onde aparecem as lesões, e esse talvez seja o grande erro, principalmente do iniciante, mas bem presente no atleta que já está um pouco mais avançado, que tem muita gana em avançar. Então, uma parte da resposta da sua pergunta depende da quantidade de treino que essa pessoa tem. Mas para a gente falar em números percentuais, 20% a 30% é o que você deveria utilizar na sua semana de treino com esse modelo de treinamento, né? Os de moderada para alta intensidade. Então, pessoal, para mim ficou claro, espero que para a audiência também, que não é pancada todo treino, né? É 20% a 30% de treinos, né, com intensidades mais altas e, como o Heitor falou, de 70% a 80% das sessões, da quilometragem ali, com a intensidade mais baixa. Sim. E aí, Heitor, então a gente falou um pouquinho sobre a questão da estrutura do treino, né, dessa frequência semanal, e eu queria também abordar o tema você falou logo no início que cada categoria, né, e cada forma de estruturar o HIIT, ele vai indicar um benefício ou vai trazer benefícios diferentes. E aí a dúvida que eu tenho quando a gente pensa em provas-alvo, né? Então hoje a gente tem aí inúmeras distâncias quando a gente fala em corrida de rua ou até mesmo, né, quando a gente vai para a parte do ciclismo. Então são várias provas com alvos diferentes de distância e muitas pessoas querendo já iniciar no 5 e rapidamente progredir. Quando a gente fala desse treino, né, do treinamento intervalado, a gente tem existe uma melhor escolha do tipo de treino intervalado para determinada prova-alvo? Então, por exemplo, para quem vai fazer uma meia maratona, uma maratona, existe um momento adequado, né, de realizar algum desses tipos de HIIT, desses tipos de treino intervalado, e existe um método de treino melhor para provas mais longas ou para provas mais curtas? Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre essas escolhas? Essa parte, ela sozinha já traria aí uma discussão de muito tempo. Mas a resposta é sim. Existe um momento adequado para você utilizar. Basta nós lembrarmos que o treino intervalado, principalmente os intervalados de alta intensidade, eles trazem uma adaptação específica e um padrão de estresse relevante para o seu organismo. Muitas provas, especialmente as de longa duração,
elas estão numa faixa de intensidade muito longe dessa intensidade. Então, só para darmos exemplos, pensando em uma maratona, que em média ali as pessoas vão ficar ali de 3 a 4 horas em atividade, um treino intervalado tem um estresse que a pessoa aguenta de maneira máxima ali 3 a 7 minutos. Então, é um padrão de esforço completamente diferente da maratona. Mas como que eles se conectam? O treino intervalado, ele traz benefícios relativamente... ele traz benefícios relevantes para o seu sistema. Ele melhora o sistema como um todo vinculado ali ao coração, ao músculo, ao sistema de transporte, parte enzimática. Tudo isso é beneficiado com o treino intervalado. Então, quanto maior a sua capacidade de entrega nesses treinos intervalados, melhor estará a sua associação nas provas longas. Então, pensando numa prova longa, os treinos intervalados eles devem ser desenvolvidos na parte básica. Então, na fundação, na construção de uma preparação para provas longas, o elemento básico é o intervalado, é onde você desenvolve a velocidade, a força, a potência, e com isso as velocidades submáximas ou aquelas velocidades que você desenvolve nas provas longas, ela também sobe. E ela melhora porque você melhora a economia de movimento, porque você melhora a tolerância a esforços mais longos. Então, essa combinação entre o objetivo e o tipo de treino, ela tem total relevância. Mas existem treinos intervalados vinculados a todos os tipos de prova? Existem. Então, depende do tamanho da prova. Em uma prova de 5 km, por exemplo, ou até 10, você tem ali uma zona de intensidade que é conhecida como zona média. Aí depende da classificação, mas para darmos o termo aqui, numa classificação de 5 zonas de intensidade, seria ali a zona 4. Existem treinos intervalados da zona 4? Existem. Então, com esses treinos, você teria um benefício direto para a prova de 5, 10 quilômetros. Então, em que momento da preparação desse tipo de prova você utilizaria o intervalado de moderada intensidade? Na fase específica, ali próximo da competição. Se você tem uma determinada duração que está associada a um treino intervalado, então você poderia utilizar. Um outro exemplo é que eu acompanho alguns atletas que fazem provas muito longas, padrão 70.3, o Ironman, maratonas, ultramaratonas, provas de treino muito longas. São utilizados treinos intervalados com estruturas que experimentam algum tempo na velocidade de prova e volta para uma velocidade mais base. É um treino intervalado? É um treino intervalado de baixa intensidade. Então, esse treino intervalado eu utilizo na fase específica ali para a pessoa ter uma vivência prática daquela modalidade. Mas, de maneira geral, existe um segmento no treinamento desportivo, na área de pesquisa, que fala sobre a construção dos blocos de treinamento, sobre a periodização. E um dos mais clássicos que existem, voltados aí para a melhoria da performance de maneira geral, é o que a gente chama de treino polarizado. Que ele gasta aquele percentual que nós comentamos, de 20% a 30%, com treinos de alta intensidade, então é o polo superior, e o restante com os treinos de baixa intensidade. Isso serve para qual padrão de prova? Para todos. No momento que você aproxima da sua prova, aí entrariam os blocos ou ciclos de treino específico para aquela duração. Então a gente precisa pensar sempre na duração. Porque às vezes a maratona, por exemplo, para mim, pode durar 4, 5 horas e para você pode durar 2 horas e 30. São faixas completamente diferentes, são estímulos diferentes. Então, sempre tem que ter essa análise de perspectiva de duração do esforço e como que você vai modular o treino intervalado. E aí, considerar também o quanto tempo você tem de preparação para ela, né? Que são as estruturas dos blocos. É legal entender isso. Assim, o Heitor foi muito bacana aqui em 2 horas e 30. Teria que estar muito bem como atleta para chegar nesse nível aí, tá? Mas é interessante a gente entender, e eu acho que ficou claro para a audiência, né, que não é todo intervalado que eu vou utilizar para qualquer tipo de distância, né, e a todo momento. Então, tem momentos certos para fazer o uso desse tipo de treinamento, e até mesmo
sempre durante o programa de treino, respeitando a questão do 70-30, 80-20 que o Heitor trouxe pra gente, de não extrapolar, né, em relação a essa parte da intensidade. Heitor, pensando, né, que a gente conseguiu, acredito que a audiência tenha entendido também bem essa estrutura dentro do programa de treino, dentro da semana de treinamento e até mesmo dentro da sessão, o que você, na prática, né, como treinador, você tem observado como os erros mais comuns quando a gente fala de treinamento intervalado? Poderia trazer pra gente, assim, de erros comuns e para que quem tá iniciando ou quem também já tá há muito tempo, mas comete esses erros, pra gente evitar esse tipo de erro durante a realização desse treino, até a estruturação desse treino intervalado. Essa é a realidade, né? É o que, é o que mais acontece, porque o que a gente mais experimenta ali na prática, na vida real, digamos assim, fora ali dos livros, é a dificuldade com que as pessoas recebem esse tipo de informação e a utilizam. Então, tá muito vinculado, o principal erro está muito vinculado à dose e o quanto você está preparado para receber aquela dose. É exatamente igual tem analogias interessantes sobre o treino intervalado e outras áreas, como a medicação. Uma medicação para uma determinada doença, para um determinado sintoma, na dose correta, ela é efetiva. Em doses exageradas, ela pode trazer malefícios. Tem uma outra área, por exemplo, de investimentos, que você tem grandes retornos em poucos investimentos. Só que se você tem todos os seus investimentos nessa área de grande risco, você pode ter grandes benefícios, mas grandes prejuízos. E essa acaba sendo a tônica de quase todo mundo quando busca um treino intervalado. É um treino curto, com excelentes resultados, então eu vou fazer só treino intervalado. Eu vou gastar todas as minhas munições com eles. Começam os problemas. Essencialmente, excesso de estresse, excesso de carga, lesões e aí interrupção do processo. E quando nós falamos em performance, em melhoria de desempenho, o princípio que eu gosto de brincar com o termo princípio zero do treinamento é a continuidade. Então, uma sequência de treinos que tem dose exagerada, ela traz um excesso de estresse que não te permite dar a continuidade ali para o processo. E aí, a interrupção desse processo por diferentes fatores, porque está estressando demais, porque está machucando demais, porque tem... Enfim, acaba tirando a pessoa do processo. Então, acho que esse contexto todo é para falar sobre a importância da dose. E aí não existe uma fórmula, como a gente falou, né? Não existe uma fórmula mágica sobre quantidade precisa de séries, de volume, de quantas vezes que você tem. Depende do alvo. O outro grande erro é a inserção das pessoas num segmento que elas não têm uma parte básica, uma estrutura base. Inclusive já foi falado aqui sobre a importância da parte básica ali vinculada à força, à parte muscular, que são elementos-chave aí da preparação ali da corrida. Então, uma pessoa que chega para fazer um treino de corrida e aplica métodos de alta intensidade, de grande estresse, e não tem músculo, articulação, volume ou histórico para isso, ela acaba se expondo demais aos malefícios desse excelente método de treino. Então, se eu pudesse citar 2 grandes erros, o exagero na quantidade de treinos e a falta de preparação antecedente a esse tipo de protocolo. Então, fica claro para vocês aí, pessoal que está acompanhando a gente, cuidado com a dose, né? Cuidado com o exagero em relação ao treino intervalado, né? Não é só de treino intervalado, a gente vem conversando durante o episódio que essa relação ela tem que estar ao contrário. O treino intervalado ele vai gerar grandes benefícios, mas ele é em menor quantidade quando a gente pensa o todo. E também em relação à parte muscular, né? Não adianta você querer chegar ali no treino intervalado, colocar na velocidade 18, 20 ali, sendo que sua parte muscular, estrutura óssea não está preparada para isso, né? A chance de você ter algum tipo de lesão e, como o Heitor falou, de descontinuar o treinamento, ela acaba se tornando grande, né? Heitor, e em relação ao treino intervalado, né?
quando a gente fala de recuperação, né? Existe alguma forma de identificar, né, às vezes por tipos de dispositivo ou uma forma mais prática, para eu conseguir identificar que o corpo ele já está recuperado para uma próxima sessão, ou vai muito ali do atleta seguir mesmo a planilha do treinador. O treinador ele consegue ter algumas ferramentas que ele pode usar para isso, para conseguir determinar qual o período melhor para recuperação ou não após esse tipo de sessão. Como você falou, são sessões que desgastam mais o atleta. Então, como que a gente faz para saber assim, o tempo de recuperação depois desse tipo de sessão? Bom, essa é uma questão mais complexa e que entra numa área que talvez seja uma das minhas maiores preocupações hoje, e ela está conectada com o que eu acabei de mencionar, que é a continuidade do processo. Sem a continuidade no processo, nenhum método de treino trará o resultado que você espera. Então, antes de mais nada, nós precisamos encontrar uma fórmula que você combine os bons estímulos com as recuperações adequadas para que a pessoa permaneça no processo, né? Então, os grandes resultados vêm da continuidade. Mas pensando nesses sinais, talvez o maior deles, né, a forma mais simples de entendimento é a observação de feedbacks. Seu próprio, pensando você como atleta ou de você como treinador a partir da visão do atleta, do praticante. Porque num treino intervalado, como você tem números muito bem estabelecidos e, em teoria, números que embasam isso, então, para fazer uma prescrição de um treino intervalado, a primeira questão é você ter um teste e identificar ali as zonas de intensidade para fazer a distribuição das cargas. De acordo com esses números, é fácil você identificar quando a pessoa não está num momento adequado para isso, quando ela traz um feedback negativo sobre determinado padrão de treino. Então, de maneira geral, o que acontece muito, após algumas semanas de treino, por qualquer que seja o motivo, excesso, pouco sono, uma alimentação inadequada, mulheres vinculadas aí, por exemplo, ao ciclo menstrual, que interfere diretamente nisso, traz uma condição corporal muito ruim e aí uma perda de capacidade de entregar aquele esforço que está sendo planejado. Então, sim, seguir o que o treinador está falando é a primeira coisa. Se está tudo embasado e não consegue seguir, seria o entendimento de como, do porquê isso. E aí esse contato com a pessoa, que muitas vezes está conectado com fatores internos ali, podem ser vinculados à parte emocional, pode ser vinculado à parte nutricional, pode ser ortopédico, um excesso de carga pela sequência anterior, mas de maneira aguda, uma única sessão é um pouco mais difícil. Tem alguns parâmetros que já são observados, como variabilidade da frequência cardíaca, números vinculados à qualidade do sono, que podem dar indícios de um estado fisiológico afetado e que aí já não teria a indicação de colocar mais estresse nesse sistema. Mas ali no momento da sessão, o que é possível metrificar, digamos assim, é o entendimento a partir de números anteriores. Não consegue atingir a velocidade ou está com a frequência cardíaca muito alta para um estímulo que é esperado que seja um pouco mais baixa, então aí já seria uma indicação de não continuidade desse processo. Então, é um pouco mais complexa essa análise de como identificar em equipes de alta performance, por exemplo, aí você já tem aparatos mais relevantes. Por exemplo, você pegar uma câmera termográfica que vai avaliar ali estado muscular, já seria um indicativo de não utilização de sessões de alta intensidade, mas essa não é uma realidade para o indivíduo normal, né? Para o ser... que está competindo. O ser humano normal, digamos Sim. assim. Acho que seria essa perspectiva. Então, é uma observação do sujeito. E aí você precisa de parâmetros, né? Precisa de contexto. Saber de onde ele veio, o que ele já entregou e o que seria o esperado para aquela sessão. Então, números que eu gosto bastante de entregar além da velocidade ou da potência que vai ser realizada aquela sessão, qual a sensação que é a frequência cardíaca, qual sensação é esperada naquele momento. Qualquer coisa que fuja disso já é um indicativo de não continuidade, porque
acima de qualquer coisa, um treino, por mais intenso que ele tenha de estresse, o objetivo dele não é te levar até o limite, não é te levar até a falha. Então, uma boa dose de estresse sem exagero é a melhor maneira de identificar. Inclusive, tem um estudo de um pesquisador brasileiro que mostra que os treinos intervalados de intensidades não muito altas trazem os mesmos benefícios ou muito próximos daqueles de intensidades muito altas. Querendo dizer que você não precisa estressar o sistema no limite para conseguir esse benefício. Mais uma vez, a dose. Então, mais uma vez vinculada à dosagem desse protocolo. Então, pessoal, não tem no pain, no gain, tá? Não é por aí. Não. Não é até a falha. Quando a gente tá falando sobre treino de endurance, não é por aí que você vai conseguir melhorar o resultado, né? E acho que uma dica que o Heitor deixou aqui muito importante para todo mundo da audiência, seja corredor, seja quem é treinador, é a troca de ideias, tá? O diálogo, o feedback, né? É muito difícil o seu treinador ou você como treinador, né, se não tem essa relação com o aluno, uma vez que é necessário essa relação para poder entender, né, Heitor? E até um ponto bacana aqui, Matheus, que gosto de histórias. E nós temos nos artigos, nos livros, algumas dosagens para os treinos intervalados. Dentro da universidade, fazendo os testes ali de diferentes protocolos de teste, a forma com que nós tentamos identificar o quanto vai gerar de benefício com aquele treino ou não, ou até onde pode ser executado, é literalmente indo até a falha. E aí, com o tempo, você desenvolvendo e executando treinos até a falha, então foi assim que eu fui criado dentro do laboratório, testando protocolos e treinos até a falha, isso gera um estresse psicológico tão grande que no próximo dia que você vem para fazer a sessão, você já começa o treino pensando: nossa, eu preciso ir até o limite. Isso é psicologicamente muito desafiador e, na minha opinião, é péssimo. Porque a vontade de você seguir executando isso pelas próximas semanas ou meses, ela vai reduzindo progressivamente. E aí a gente entra numa questão, que é essa que eu até comentei do pesquisador, que mostrando benefícios de você não levar até o limite, ela está diretamente conectada com esse princípio da continuidade. Se você tem um excelente protocolo de treino, então ele é validado cientificamente como o melhor treino possível. Vou dar um número aqui só para termos dados. Uhum. O melhor treino do mundo é 20 séries de 1 minuto com um de intervalo. Inventei um treino aqui. Só que esse 20 de 1 para 1, validado lá na pesquisa, ele é um treino até a falha. Quando você vai para a prática, você consegue praticamente os mesmos benefícios fazendo talvez 12. Depois de algumas semanas, fazendo 15. Então você não vai até a falha, mas colhe os benefícios daquele estímulo, lógico que num processo, né, a longo prazo, que fazem mais sentido do que um treino até exaustão. E aí eu falo sobre isso porque pensando lá no atendimento de uma pessoa, no atendimento do cliente, a continuidade do processo até para você como profissional, ela é importante. Então, se a pessoa não adere, se ela não tem adesão ao programa, por melhor que ele seja, você não tem cliente. Perfeito. E aí, se você não tem continuidade no processo, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista profissional propriamente dito, você não tem nada. Então, essa combinação entre o melhor estímulo possível, mas um estímulo que seja mais palatável, digamos assim, uma melhor experiência dessa prática, e eu falo como praticante mesmo, eu adoro treino intervalado, mas até o limite é um tipo de treino que hoje eu já não faço mais, em nenhuma circunstância. Porque no longo prazo ele não se sustenta. Se ele não se sustenta no longo prazo, para mim não serve. Perfeito. E eu acho bem interessante o que o Heitor abordou em relação à questão de continuidade, né, e de aderência ao treinamento. Um estudo recente, depois eu posso até divulgar
colocar lá qual que é o estudo que eu tô citando aqui. É um estudo que teve uma comparação de 2 intervenções, né? Eles avaliaram isso, era um estudo para avaliar sintomas de depressão, ansiedade. Eles compararam a corrida, né? Que é um pouco do que a gente está falando aqui, com a medicação. E a corrida, quando a gente pensa em resultado, né, para redução dos sintomas, ela teve resultados muito parecidos com a medicação. O problema foi a aderência. Então, a dificuldade das pessoas não foi em conseguir fazer o treino, mas foi aderir ao treinamento. Então, acho que isso que o Heitor está trazendo para a gente, né, para a audiência, em relação a tomar cuidado com o tipo de treino que você vai fazer, porque senão esse treino, ao longo prazo, ele pode diminuir a aderência, seja do seu aluno ou você, praticante de corrida, ou outro tipo de esporte de endurance, é muito importante. Porque no final, o que vai realmente te trazer benefício é a aderência àquele programa de treino. Né? Se você não conseguir aderir a ele, você vai ter poucos benefícios, ou até mesmo não vai conseguir ter os benefícios a longo prazo, porque você interrompeu antes que esses benefícios fossem vistos, né? Só mais um dado sobre isso, mais uma história. Eu terminei o meu mestrado em 2012 e o meu mestrado foi o tratamento multiprofissional do adolescente obeso. Então, nós testamos 3 diferentes protocolos de treino durante um ano. Então, nós fizemos ali a distribuição dos grupos e tinha um treino de corrida na esteira, um treino de musculação e um treino que combinava musculação e corrida. E a proposta era: qual o melhor método de treino para emagrecimento? E a resposta foi exatamente essa. Qual o melhor método? O que a pessoa permaneceu. Não foi a corrida, não foi a musculação e não foi o combinado. Foi o que ela conseguiu manter. Então, eu terminei em 2012, então um estudo que nós fizemos aí de acompanhamento desses adolescentes de longo prazo, isso está vinculado é um princípio básico do treinamento, mas ele é um princípio básico de vida. Se você não tem continuidade no processo, não tem método, não existe método que dê jeito. Então, eu gosto muito do entendimento dos métodos, de como você pode aplicar aquele conhecimento, mas de uma forma que isso traga uma experiência que conecte a pessoa com aquilo, porque sem a aderência e sem a continuidade, ela não vai ter resultado. Isso vale para um adolescente obeso, isso vale para qualquer outra área, só a gente pensar em por que nós não continuamos algumas das coisas que nós nos propomos. E isso vale para o treinamento, vale para estudo, para a parte profissional e todas as outras coisas. Com o treino intervalado e o treinamento de maneira geral, é exatamente igual. Então, essa combinação, inclusive, nos estudos todos que falam sobre combinações de treinamento, métodos de treino, o intervalado ele é um excelente método, mas é a combinação dele com as outras coisas que traz o real resultado. Você não vai ver atleta de alta performance fazendo só treino intervalado. Nem tampouco não utilizar treino intervalado. Mas você verá todos eles num processo continuado de longo prazo. E é sempre sobre isso, né? Então, eu acho que o grande desafio é o entendimento das ferramentas, mas a aplicação delas de uma maneira que você consiga trazer um processo que seja interessante. Se ele não for interessante, você não tem adesão. Se você não tem adesão, você não tem resultado nenhum. E é simples assim. Excelente. Pessoal, a gente já tá indo aqui para a parte final, né? Eu sei que passou muito rápido para mim, que estou aqui presente. Foi uma conversa muito bacana com o Heitor. O Heitor tem conhecimento tanto empírico, né, de treinador, como acadêmico nessa área, muito grande. E aí, pra gente finalizar, eu queria que o Heitor desse algumas dicas finais, né, para ele, que ele pudesse passar pra gente algumas dicas finais, seja sobre o método de treino intervalado, sobre como aplicar ou o que evitar de erro, ou até mesmo dicas gerais para quem está iniciando na corrida, que hoje são muitas, milhares, dezenas de milhares, até mais de pessoas que estão buscando a corrida, né, como um estilo de vida. Bom, de fato passou bem rápido aqui, viu, Matheus? Mas pensando, essa é a filosofia principal que eu tenho hoje de trabalho. E ela vale não só para o treinamento, não só filosofia de trabalho, mas filosofia de vida.
eu penso sempre no processo de longo prazo. Então, você praticante, você treinador, preocupe-se com a aderência ao programa, preocupe-se com a pessoa, logicamente que preocupar-se com o método, com o treinamento, mas encontre ferramentas que possibilitem que esse processo continue. E aí, pensando nisso, se fosse para colocar uma dica, falando para o atleta, tenha paciência, não coloque todas as suas fichas em volume demais, em sessões demais ou intensidade demais. Ache um modelo que você consiga permanecer. Esse método ele é muito mais eficiente do que todos os outros. Depois que você conseguiu uma estrutura que você consegue permanecer, aí sim trazer relevância sobre como que você está executando aquilo ali. Mas aí falando sobre a minha jornada, eu sou apaixonado em treino intervalado e se eu pudesse eu faria todas as sessões. Então, ter sessões que tenham essa característica, né, de trazer algo que você goste, mas que também tenha benefício, é importante, mas não descuide da base, da estrutura base. Então, ter uma boa preparação antes de iniciar esse trabalho, e aí começaria por um bom profissional. Por um bom profissional é uma boa indicação. Na internet é possível encontrar milhões de treinamentos, milhões de modelos, mas o ajuste ele é bem pessoal. Então, achar uma combinação que te possibilite permanecer, para mim, seria o principal. Tendo um profissional bom ao lado para indicar esse caminho, facilita bem. E aí, sobre, acho que foi a tônica do que nós falamos aqui, né? Preocupar-se com a dose, porque o resultado de curto prazo não vai te levar muito longe. Ele vai te trazer bons benefícios no curto prazo, mas no longo prazo, estresse demais, uma dose muito alta, vai provavelmente encurtar a sua caminhada, a sua jornada, e aí acaba não sendo mais frustração do que benefício. E aí é uma questão tanto para o profissional quanto para o praticante. Cuidado com a dose, tenha um bom embasamento, seja individual ou através de um outro profissional, e aí curtir uma experiência bacana, mas que consiga carregar por muito tempo. Beleza. Heitor, pra gente finalizar aqui, né? Queria agradecer demais sua presença. Queria pedir pra audiência também não deixar de curtir, se inscrever no canal, tá? E pedir você para que deixe aqui suas redes sociais, onde as pessoas conseguem encontrar você, falar um pouco. O Heitor tá com a camiseta aqui da empresa, da 4X, então falar um pouquinho sobre a 4X, como que a gente faz para saber um pouco mais sobre essa empresa. E como que vocês têm trabalhado hoje? Vocês atendem à distância ou somente presencial? Então, bacana. Pode falar um pouquinho pra gente. Tá. Bom, meu Instagram é Heitor S. Cunha, então ali eu tenho um pouquinho de conteúdo, mas o meu profissional, propriamente dito, está 100% vinculado à empresa, que é a 4X Assessoria, é exatamente esse o nome no Instagram. Nós temos uma sede física aqui em Uberlândia, então nós temos um estúdio que trabalha com musculação, ciclismo indoor, pilates. Lá nós fazemos esse trabalho voltado para o corredor, para o ciclista, para o esporte de maneira geral, mas ali vinculado com a pessoa. Então nós trabalhamos a pessoa e o objetivo dela, né? E também trabalhamos com o ambiente outdoor, com grupos de corrida. Então nós temos um grupo de corrida, temos um grupo de ciclismo, temos esses eventos e também o trabalho à distância com a parte de planejamento, né, de prescrição de treinos de maneira online. Nós começamos esse final de semana um novo projeto, que é o 4X Academy, que é um projeto lá de formação de profissionais. Então, nós começamos ali com o primeiro grupo, primeiro curso, que foi um de formação de ciclismo indoor, e temos aí a proposta de trazer alguns outros um pouco mais adiante. Então, fica tudo disponível lá nas redes sociais, é o 4X Assessoria. Então, muito obrigado. Obrigado você pela audiência, tá? Ficamos aqui com mais esse episódio e não deixa de curtir e se inscrever no canal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Até mais.